Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na Sua presença. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos, meu Pai, por cada oportunidade, porque nós só temos a agradecer, Senhor. Porque nós temos esse dia, nós temos uma oportunidade de fazer algo especial neste dia, Senhor, seja em relação à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual, seja em relação, meu Pai, a hábitos, atitudes, a comportamentos, meu Pai, dentro do lar, a comportamentos, meu Pai, naquela empresa, no nosso trabalho. Nós temos o agora, Senhor. Nós temos essa oportunidade para sermos homens de verdade, homens e mulheres, meu Pai, que realmente impactam este mundo, que não passam, Senhor, despercebidos, mas que estão lá com o foco certo, estão lá te buscando, Senhor, adorando o Senhor através da sua conduta. Porque nós sabemos que a forma de adorar ao Senhor não é apenas estar num culto, orando, louvando uma música, mas é sendo íntegro, é sendo um homem, uma mulher de Deus, é sendo um bom pai, uma boa esposa, um bom cônjuge, fazendo o nosso melhor, Senhor, mostrando que há diferença naquele que te serve e naquele que não serve, naquele que te busca, Senhor, e daquele que finge que busca. Então eu te peço, Senhor, que fique evidente, que fique muito claro a diferença do justo e do ímpio, Senhor. Que fique muito diferente, muito evidente, Senhor, a mudança da vida daquele que um dia tomou uma decisão de te buscar de verdade, de que parou de apenas viver de imagem, que parou apenas de carregar um título e agora carrega o teu espírito, Senhor. Porque o Senhor bate a porta. Se alguém ouvir e abrir, o Senhor vai entrar. Mas o Senhor está lá, esperando que nós venhamos a abrir a porta para o Senhor. Então que cada um de nós, meu Pai, dia após dia, tenha essa sede, essa fome, essa necessidade, essa saudade do Senhor, meu Pai, de por onde for, meu Pai, convidar o Senhor para estar conosco o tempo todo. Então esteja conosco, Senhor, nos ajuda. Nós sabemos que o Senhor está com aquele que está com o Senhor, que o Senhor se aproxima daquele que se aproxima primeiro do Senhor. Então nós estamos aqui, meu Pai, nós queremos nos aproximar do Senhor, nós queremos te agradar, nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós queremos ser pessoas, meu Pai, cada dia melhores. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa o nosso país, abençoa, meu Pai, cada um que tem te buscado com integridade e sinceridade, porque é isso que o Senhor busca. O Senhor não busca os perfeitos, o Senhor busca os disponíveis, o Senhor busca aqueles que têm vontade, que querem melhorar todos os dias, meu Pai, que querem acertar. Podemos errar e vamos errar, mas o Senhor está buscando aqueles que têm um coração sincero, aquele que o Senhor pode confiar coisas maiores, que tem sido um servo bom, um servo fiel, tem sido aquele que tem dado condições do Senhor trabalhar nas nossas vidas e nos fazer motivo de orgulho, meu Pai, para essa terra, carregando o Seu nome, sendo bênção por onde passa. E é isso, Senhor, que nós queremos. Se falhamos, meu Pai, pecamos, fizemos algo neste dia, nesta manhã, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Tenha misericórdia de nós, porque nós não queremos barreiras. Se falhamos, meu Pai, no nosso lar, se falhamos no caminho para cá, se falhamos em pensamentos, meu Pai, se lançamos uma palavra tola, Senhor, neste dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa. E nos ajuda a lembrar, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a ficar atentos, para não cair mais em gatilhos emocionais, em provocações, em hábitos errados, Senhor. Nos ajuda a acertar, nos ajuda a crescer. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, conduz esse trabalho, conduz este dia, nos ajuda no nosso projeto Casa Firme, abençoa os nossos dias, porque nós temos ainda aí, Senhor, 2 meses para finalizar este ano. E nós sabemos que muitas coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas. Então nós cremos que temos ainda muito a viver, meu Pai.
Esse já é o nosso melhor ano até então. E nós cremos que até o final do ano muitas outras coisas acontecerão ainda, em nome de Jesus. É o que nós cremos e desde já te agradecemos porque o Senhor é bom, o seu amor é leal e dura para sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo, né? Como tantos aí perderam a sua vida, tantos estão aí amargurados, tantos estão numa cama de hospital, estão presos numa cadeia física ou numa cama, num quarto, desanimados, e pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Então, sempre são motivos de muita gratidão, muitas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Afinal, a gente nem sabe, mas a gente sabe que muitos livramentos nós recebemos, né? E a gente nem tem ciência disso, né? Quando a gente analisa, talvez, o tempo longe de Jesus ou o tempo de uma fé acomodada, os prejuízos que a gente tinha, né? Certamente você gastava mais com farmácia, carro na oficina, quebrava um negócio em casa. E às vezes são coisas que a gente batia o carro direto, tinha um totozinho, multas e multas tal. E ver que a vida com o Senhor, a gente não vai se lembrando de algumas coisas, graças a Deus, né? Às vezes a gente tem uma coisa aqui, outra ali e tal, mas vê que tem um cuidado diferente. Então, essa é a recompensa daquele que busca o Senhor. Nós não estamos num lugar escorregadio. Amém, pessoal? Graças a Deus. E hoje eu quero ler para vocês algumas passagens referentes à maneira que nós enxergamos as coisas, né? Então vamos começar aqui em Josué 6, 1 a 5, na linguagem de hoje. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor disse a Josué, fala comigo, pessoal. Olhe, vamos lá, homens. Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Fala, por favor. Eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Ok, então veja, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados, não era qualquer um não. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança, irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão, fala comigo, 7 vezes. Então, durante 6 dias, uma vez. No 7º dia, 7 vezes. Em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Então nós vemos aqui como que a cidade estava, pessoal. Estava bem fechada. Sim ou não? Estava fechada. A gente já conhece a história dos muros, né, da largura das muralhas, da altura das muralhas. E o Senhor vem e diz para Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Esse é um olhar espiritual. Porque aos olhos naturais, o que ele enxergava, pessoal? Ele enxergava alguma coisa fácil ali? Sim ou não? Ele enxergava alguma coisa óbvia? Como que vai cair isso? Enxergava? Sim ou não? Não. Olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Então as coisas,
Quando nós recebemos as direções de Deus, Ele nos impulsiona a agir a fé. Ele nos impulsiona a enxergar com os olhos espirituais. Porque se nós olhamos com os olhos naturais, a gente não olha isso. Como é que Deus está entregando para mim uma conquista tão grande, com muralhas gigantescas, altas e largas? Eu não tenho as armas, por exemplo, dos romanos, né? Aquela catapulta, Não, são soldados. E para lutar com soldados valentes, corajosos. Então nós olhamos com os olhos naturais e assim, aonde que ele entregou alguma coisa aqui? E é assim que as coisas de Deus funcionam. Ele nos dá as coisas, mas isso não exime que eu faça a minha parte. Eles precisaram dar as voltas na cidade em silêncio. 6 dias dando voltas na cidade em silêncio. E no 7º dia, 7 voltas também em silêncio. Então, sem reclamar, sem falar besteira, porque muitas vezes a gente está falando e a gente está atrapalhando os outros. Tanto que tem lá na Bíblia, tem uma passagem que fala isso. Ó. Quando vocês forem para a guerra, pergunte quem está com medo, que foi o que Gideão fez. Porque para que esses daí não desanimem os outros. Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa não está vendo uma saída, olha, eu estou entregando a você a cidade, estou te entregando essa vitória. Ah, mas como? Olha isso, olha essa situação, olha a circunstância. Então fecha a boca. Fica quieto. Você vai atrapalhar quem crê. Então por isso que tem essa direção, pergunta quem está com medo, quem ainda vai casar, quem ainda comprou um negócio e ainda não desfrutou, para você não ficar aqui tenso, preocupado com alguma coisa. Então você vai lá, resolve o que você tem que resolver, mas isso não atrapalha quem está aqui. Então havia uma muralha, havia um desafio, havia uma situação complicada na frente deles, mas também havia o quê? Pessoal, fala comigo, uma promessa. Olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Quem falou isso? Foi Josué? Ou foi Deus? Foi Deus. Então, se Deus falou, a gente não duvida. Mas muitas vezes a gente quer duvidar. Mas Deus não nos dá motivo para duvidar dele. Então, ele fez a promessa. Ele já disse, estou entregando a vocês uma vitória. Então, traz para a sua vida. Deus está dizendo que está entregando a você isso que você precisa. Isso que você deseja, isso que você tem buscado, mas isso não vai tirar a necessidade de você dar as voltas, de você crer, de você ter o exercício, você ter o foco, você ter a disposição e de você não estragar tudo com palavras erradas. Então era o tempo todo, só no último dia, quando der aquele toque longo, que eles iam gritar. Então você imagina o barulho, imagina a pressão, né? Até que os soldados aí ficavam olhando, né? Os sacerdotes passando e tocando, e todo mundo silencioso. Devia dar uma atenção ali, né? O que está acontecendo? O que vai acontecer? E o que estão preparando? Aí dá 7 voltas, e aquele chofar que não parava. Aí de repente o chofar com tudo e o povo gritando. Você imagina a pressão que aconteceu. Mas eles só gritariam bem alto se eles acreditassem que aquilo funcionaria. Não é verdade? Vocês vão falar, mas eu estou fazendo um papel de idiota aqui, eu estou gritando para a parede. Não é? Então daí que está a necessidade de você olhar com os olhos espirituais. O Senhor disse, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Então esse é o olhar do espiritual, o olhar da fé. Porque se eu olhar para os olhos naturais, ele está me entregando, olha o tamanho disso daí. Como? A cidade está trancada, como é que a gente vai subir essa muralha? Como? O problema sempre a gente se perde no como.
A gente sempre cai no como. E o como não cabe a mim, não cabe a você. Porque o como quem dá é Deus. Porque Deus disse, Deus não disse como que ia derrubar. Se ia ser com um meteoro, se ia ser com uma explosão, se ia ser com um terremoto, se ia ser com não sei. Se ia abrir um buraco, ia derrubar a muralha, não sei. Porque o como não cabe a nós. A gente não tem que ficar pensando, mas e se, como será, não sei, e se fizesse assim? Não, não interessa, não cabe a mim isso. Não cabe a você. Cabe, fala comigo, o que cabe a mim é dar as voltas. E não reclamar. Exatamente. Então a fé precisa ser desenvolvida. Tem gente que nunca avança muito porque ele não tem disposição para desenvolver a fé dele. As coisas vêm, acontecem, Deus dá direção, Deus manda a palavra, e vem num programa, e vem em alguma situação, e ela ainda fica naquela incredulidade. E poderia estar lá na frente, e vivendo coisas maravilhosas, mas continua com uma fé atrofiada. Então nós precisamos desenvolver isso. Essa fé realmente. A fé é crer naquilo que eu não vi ainda, mas que pelos olhos naturais eu já vejo. Isso é fé. Se não for assim, não é fé. É razão, é natural. Então nós temos que entender isso de uma vez por todas. Olha aqui um outro exemplo. Aqui de Jacó. Gênesis 31, 11 e 12. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, fala comigo, olhe e veja. Ok. Que todos, fala comigo, todos. Ok. Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então aqui mais um exemplo. Olhe e veja, Jacó, que todos os machos são do jeito que você precisa. Não é a realidade. Então, mais uma vez, o Senhor nos mostrando, olhe, mas não é olhe com esses olhos, é olhe com a fé. É crer realmente que aquilo que eu preciso, porque como que o Jacó ia prosperar? Ele fez um acordo, esse tipo de rebanho, quando nascer, para a gente não ter briga, se um para mim, outro para você, não, então o meu vai ser totalmente diferente. Então isso é fé. A natureza, a genética daquele rebanho, a dominância era salpicado, malhado, listrado? Sim ou não, pessoal? Não, senão o Labão não tinha dado essa abertura para ele. Era porque era a exceção. Sei lá, de cada 10 nascia um. Mas o Senhor viu a injustiça que estava sendo feita. Ele viu a injustiça que Labão fazia. Então, o que ele disse? Olhe e veja, Jacó, que todos, não é um ou dois ou três, é que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, ou seja, o seu rebanho, do seu rebanho, todos eles têm as características que você precisa. Então aquele que é só branquinho, só vai ficar para o Labão, mas não vai começar mais a nascer o branquinho. Só vai ter o listrado, o salpicado e o malhado, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. E você acha que Deus faria esse tipo de coisa se Jacó também estivesse agindo com desonestidade? Sim ou não? Não. Então, eu tenho visto a injustiça que o Labão fez, não o que você tem feito. Você está aí sofrendo, você está aí colhendo, você está aí sendo tratado, mas você não está mais agindo daquela forma. Você está agindo de uma forma diferente. Então, novamente, olhe e veja. Olhe e veja. Nós podemos lembrar também do exemplo de José. O Senhor deu sonhos para José. José recebeu sonhos de Deus, visão de Deus, que mostrava ele numa posição de honra. Mas qual era a realidade dele, pessoal?
Qual que era a realidade de José, lá no Egito? Ele estava bem? Ele estava o quê? Escravo, né? Presidiário. Então Deus deu uma visão a ele de algo incrível, de algo de honra. Mas a realidade dele era uma realidade, fala comigo, miserável. A vida dele era miserável. Mas ele teve sonhos que todos se curvariam diante dele, ou seja, ele estaria numa posição de muita honra, muito destaque. Então o Senhor nos dá visões para que a gente creia, para que a gente confie nele. Ele te dá sonhos, te dá ideias, te dá projetos, te dá desejos, para que você creia, para que você tenha um alvo para perseguir. Então José não se corrompeu porque ele tinha um alvo que ele estava perseguindo. Josué acreditou. Jacó acreditou, senão não havia se cumprido. Tanto que quando ele acordou desse sonho, ele já foi lá, foi exercitar a fé dele. Então ele pegou os galhos, descascou lá para parecer listrado, malhadinho, né, pintadinho, deixou lá no bebedouro como ato de fé, que os animais olhariam para aqueles galhos e assumiriam aquela característica. Então, tudo o Senhor nos mostra, primeiro, com um desejo. Ele coloca um desejo no seu coração. Seja da sua família, seja de um filho, seja numa área profissional, seja no seu crescimento particular. O Senhor coloca no nosso coração, para que nós venhamos a olhar e crer. Eu quero isso. Eu quero isso. O que todo treinamento que o povo paga por aí, para ficar rico, o que o povo mais ouve nesses cursos? Não é para você ter foco? Não é para você ter metas? Não é para você ter um objetivo? Sim ou não? Isso vem da Bíblia. O cara pode até não falar da Bíblia, mas eu estou mostrando para você. Primeiro, nós precisamos visualizar. Eu quero, porque se eu não sei o que eu quero, o que eu posso, o que Deus vai fazer na minha vida? É o que a bispa já falou, se eu não tenho precisão, eu posso dizer, eu quero um aumento de salário, vou aumentar R$1 o seu salário. Ah, não, mas não é isso que eu queria. Ah, eu quero uma casa, mas que casa? Qualquer coisa? Só precisa ter um teto? Não, quero, entendeu? Precisa ser específico. Precisa ter uma visão espiritual. Você tem que ter uma imagem na sua cabeça daquilo que você quer. O próprio Abraão, ele teve momentos muito, muito importantes. O Senhor deu várias imagens para ele. Olha aqui em Gênesis 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma, visão. Então, novamente, sonhos, olhos espirituais. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Mas aí por que Deus diz para o povo não abrir a boca? Que olha só. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Pronto, já defini. Tu não me concedeste descendência. E por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então, fala comigo, imediatamente. Lhe assegurou o Senhor. Ok, obrigado. Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então, o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou. Fala comigo, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ok. Então, olha, de novo, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. E não é esse céu aqui de São Paulo, que se tiver sorte a gente vê a lua, né? Porque ele não consegue ver mais que uma estrela. Mas aquele céu do interior, que é esse sol aqui do deserto, que é
aquela coisa assim de milhões de pontinhos. Se é que você pode. Aqui a gente é fácil, a gente conta uma, duas, só tem dois, sabe? Então, não, é aquele céu limpinho, com milhões de pontos. Se é que você pode, conta isso daí. Se é que você pode, essa vai ser a sua descendência. E prometeu, será assim tua posteridade. Fala comigo, Abraão creu no Senhor. Ok? E isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei, fala comigo, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Então presta atenção, pessoal. O Senhor não nos tira de um lugar para nos manter no mesmo lugar. O Senhor não te tira de uma vida derrotada para continuar vivendo uma vida derrotada. O Senhor não te tira de uma vida parada para continuar uma vida parada. Ele nos tira de um lugar para nos dar a herança, para nos colocar numa terra, numa oportunidade, numa condição totalmente diferente. Então ele não tirou de Ur dos Caldeus só para mudar de CEP, para mudar o endereço dele, para continuar vivendo igual, vivendo sem filhos, vivendo, mas eu tenho até uma vida boa, mas vou deixar para quem? Não tem para quem deixar, vou deixar aqui para o servo. O servo é bom, não tem outra opção, vai para ele mesmo. Não, olhe para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Então olha para o céu, olha, veja o tamanho da vida que eu tenho para você, Abraão. Através de você, através de mim, através de você, o Senhor tem uma vida poderosa. O Senhor tem projetos, o Senhor tem desejos, o Senhor tem planos, para que através da minha vida e da sua vida, esse mundo possa ser diferente. Pessoas possam ser impactadas pelo seu trabalho, pela sua influência. E a gente vê aqui, o Abraão, ele teve o Isaac só. Ele não teve milhões de filhos, né? Mas através dele, começou em alguém. Então, às vezes, você pode achar que, não, mas é só eu. Sou só eu. Só um. Deus precisa de quantos? De um. Ele precisa de alguém que comece. Ele precisa de alguém que creia. Ele precisa de alguém que obedeça. Ele quer isso. Porque se não for eu, ele vai achar outro. Então que você se apresente diante de Deus e fala, ok, Senhor, eu confio. Então eu preciso olhar. Então eu te pergunto, o que você vê? O que você vê na sua vida? O que você vê nas suas mãos? O que você vê? O que você vê? Qual a imagem, qual a fotografia que você vê na sua família, por exemplo? Qual a fotografia que você vê em relação aos seus resultados? Qual a imagem que você tem? O que você vê? Será que você vê com os olhos naturais? Você vê, isso não vai, isso não anda, isso está difícil, essa parte está complicada. Ou você está olhando, como os vários exemplos que eu dei, os olhos da fé. José tinha uma visão, mas ele era miserável. Ele morava numa cadeia. Ele era escravo, ele não tinha opinião. Ele não tinha vida, ele não tinha direito sobre a vida dele. Mas ele tinha uma visão. O Abraão, ele estava desanimando, porque ele até tinha sucesso financeiro, mas ele não tinha o que ele mais queria, que é deixar um legado, uma descendência. E o Senhor levou ele para fora e disse, olha as estrelas, se você conseguir contar, essa vai ser a sua descendência. O Senhor disse para Josué, veja, olhe, estou entregando a você essa vitória. Mas o que eu estava enxergando era uma muralha gigantesca com um inimigo corajoso
e com coisas que aos olhos naturais não tinha como acontecer. Mas ele disse: estou entregando a você a cidade de Jericó. Então qual é o nosso olhar? Como nós estamos olhando, vendo as coisas? Você tem olhado para este ano como realmente um ano promissor, o melhor ano da sua vida? Ou você está aí perdido, assistindo 500 vídeos por dia, e do negócio assim, e assado, e a política, e a eleição, o negócio, ai meu Deus, o que vai ser? Qual é o seu olhar? Você está focado no quê? Você está focado na sua vida, no seu crescimento, na sua família, em você fazer um trabalho decente, correto, em construir algo poderoso? Ou se você está aí como muitos, preocupado, desanimado, já pensando em desistir, já pensando em parar, já pensando em abandonar tudo, em separar, em parar o que você estava fazendo, porque não adianta nada. Eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo, olha o tamanho da muralha na minha frente. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha aí. Todos os rebanhos são tudo que eu não preciso. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, nada anda na minha vida, só tem promessa, promessa, promessa. E não tem nada acontecendo. Então o que você vê? Isso vai determinar os seus resultados. Se nós não entendemos isso, pessoal, é chover no molhado. Como uma bispa fala, é enxugar gelo. Porque nós sempre vamos ter uma promessa de Deus que vai exigir as voltas. As várias voltas. E a cidade não era pequena, a volta não era rapidinha, você não fazia em 10 minutos. E depois você tem que dar mais 7. Você tem que forçar um pouco mais, muito mais, inclusive. Você tem que fazer a sua parte, você tem que manter a sua integridade. José sofreu bastante, mas ele manteve a sua integridade. Então é claro que todos nós vamos ter as muralhas diante de nós, mas o Senhor nos está dizendo: olhe, estou entregando a você essa vitória, essa cura, essa transformação, essa abertura de porta, essa mudança. Mas eu preciso ver, eu preciso crer. Então tudo vai estar relacionado ao que você vê, a como você vê. Porque cada um desses exemplos que eu dei tinha um olhar espiritual, um olhar de fé e um olhar natural, com o qual você vai ficar. Esses homens venceram coisas muito mais difíceis do que nós, e por isso que nós falamos deles, porque eles venceram, porque eles mantiveram a sua integridade, porque eles resistiram, porque eles foram firmes, eles foram corajosos, eles foram determinados. Mas muitos não têm determinação para fazer um jejum. Não aguento, estou fraco, estou cansado. Muitos não têm determinação para acordar mais cedo para orar. Estou com sono, estou com preguiça. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que fazer escolhas. Se você não está disposto a dar as voltas, a fazer o que é preciso, você nunca vai viver essa promessa. Estou entregando a você esse casamento abençoado, essa vida financeira que flui, essa cura na sua vida, esse crescimento espiritual. Estou entregando, mas eu estou cansado, estou com preguiça, não quero dar a volta não. Não quero fazer o que eu tenho que fazer. Deixa eu aqui olhando para as coisas, recebendo vídeo o dia inteiro, vendo notícia ruim. Eu vou ficar com isso. E o que muda na sua vida para bom? Para melhor? Claro que nada. Nunca vai mudar. Porque é fácil a gente ficar sentado e reclamar. O senhorzinho do tanque ficou só 38 anos com a mentalidade miserável, com a mentalidade derrotada. Eu só estou aqui porque o mundo é injusto, porque ninguém me ajuda. E qual foi a pergunta de Jesus? Alguém te ajudou? Ninguém fez nada por você? Ou foi, você quer ser curado? Porque às vezes é uma boa pergunta.
Você quer realmente a mudança dessa situação? Eu quero mais, é porque é o outro e aquilo, e não tive isso. Não. A pergunta não foi essa. Você quer? Então levanta. Então reage. Então luta. Então faz o que cabe a você fazer. Para de ficar com essa cara de paisagem, olhando e se chateando, e chorando, e reclamando, e apontando o dedo. Faz igual o Senhor disse aqui, ó, vocês vão andar, vocês vão exercitar, vocês vão exercitar a fé, e de boca fechada. Você vai fazer o que você tem que fazer de boca fechada. Você não vai ficar falando, mas não estou vendo nada, não tem uma trinca nessa muralha. Não tem um reboco caindo, não tem um tijolo despencando aí. Eu estou aqui já até o sexto dia. E não aconteceu nada. Então o que está acontecendo? Não cabe a mim. Eu no seu tempo. Eu não tenho que saber quando vai acontecer. Eu não tenho que saber como vai acontecer. Eu só preciso saber quem vai fazer. Eu só preciso guardar que foi Deus quem falou. Então, são escolhas. Ou eu creio, ou eu não creio. Não dá para eu falar que eu creio em Deus, mas eu não creio na palavra de Deus. Então, eu creio numa coisa, eu não creio. Então, eu creio na palavra de Deus, e eu creio que vai acontecer mediante também a minha força, a minha determinação, as minhas boas escolhas, ou eu não creio. Porque, pessoal, fala comigo, eu faço aquilo que eu acredito. Guarda isso. Você só vai fazer aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não faz. Porque você não acredita que vai funcionar. Então guarda isso. Você pode falar o que você quiser, que você crê, que você tem muita fé, que... Não. Você faz por onde? Você dá condições a Deus, você dá o seu máximo. A gente sabe, dizem aí pesquisas, que quando a gente fala que a gente chegou no limite da nossa vida, você, nossa, eu já dei tudo que eu tinha. Eu achava até que era mais, mas dizem que é menos. Que quando você fala que você chegou assim no topo, você só deu 40% do que você pode. Para mim dava uns 70%, né? Mas não. Diz que é menos ainda. Quando você diz que você já está no seu limite, você ainda está nos 40%, você pode muito mais. Então isso é uma questão de decisão. É uma questão de você olhar com qual olhar, o que você vê. Você vai olhar como Josué, a vitória, ou você vai olhar como talvez algum outro lá assim, como que isso vai acontecer, rapaz do céu? Você vai olhar com os olhos aqui de José, não, o Senhor me deu uma visão. Ou eu vou olhar com aqueles olhos, mas como? Eu estou aqui preso, encarcerado, escravo, injustiçado, eu nunca vou sair daqui, agora minha vida acabou, estou sozinho, não tenho um advogado, que mundo injusto, eu não fiz nada, para que isso, Deus? O que eu fiz? Eu só acertei, eu só tentei agir com integridade, eu não quis errar, eu não quis desonrar a Deus, eu não quis desonrar o meu chefe, o meu patrão, e olha como é que está a minha situação. Não, continuo com a minha visão. Continuo com a minha visão, eu confio no Senhor. Isso é segurança. Isso é segurança de quem você tem sido em Deus. Isso é segurança. Então o que você vê? O que você vê? Hoje, a sua vida é uma vida que você tem visto progresso ou você tem visto estagnação? Hoje, aquilo que está nas suas mãos, você tem visto fluidez? Ou você tem visto estagnação? São decisões. O que cabe a você fazer que você não tem feito ainda? Eu estou fazendo de tudo. Lembra disso. Quando você acha que fez tudo, ainda você está nos 40%. Você ainda tem mais que o dobro ainda para fazer. Então nós podemos, pessoal. Você pode muito mais. Você pode ser muito melhor como marido, como pai, como profissional, como cidadão, como cristão. Você pode fazer tudo muito melhor.
Você pode impactar essa nação, você pode impactar esse mundo, mas você tem que começar. Ah, mas como? Olha, lembra de Abraão. Abraão foi o primeiro. Através daquele homem, uma nação inteira foi levantada. Então, às vezes, você não vai ter como a imagem que ele... olha para o céu e conta as estrelas se você é que pode. Mas ele vai ter a semente, ele vai colocar a primeira semente. Ele vai dar o primeiro passo para uma grande vida. Uma coisa que a gente precisa ter, pessoal, que a gente precisa aprender, é que as coisas acontecem no tempo de Deus. Mas é claro que eu preciso fazer a minha parte. Então, algo que nós precisamos exercitar muito é a paciência. A gente perde muitas coisas por conta da ansiedade. A gente vive num momento, num tempo muito imediatista, de resultados precisam ser rápidos. E a vida não é assim, não é isso que a gente aprende com a palavra. As coisas são construídas, as coisas são alicerçadas, as coisas precisam de base. Então aquele que quer as coisas muito rápido, ele não consegue alcançar. Porque ele começa a fazer um pouquinho, ao invés dele manter a sua consistência, ele desiste. Ele para de novo. Ele para de orar, para de estudar, para de exercitar, para de ter uma boa atitude, para de falar certo. Ele para. Ao invés dele manter a integridade, a estabilidade, a consistência, eu vou todo dia, eu vou meditar na palavra, todo dia eu vou vigiar nas minhas palavras, todos os dias eu vou andar 1 milha a mais, todos os dias eu vou fazer um pouco mais, todos os dias eu vou estabelecer aquilo na minha vida. Hábitos, palavras, atitudes, comportamentos, reações, eu vou estabelecer. Ah, mas eu estou fazendo há muito tempo. Quanto tempo você está fazendo? 1 mês. E nada aconteceu. Ah, mas eu esqueço que eu estou há 30 anos fazendo errado. Será que se Deus nos desse as vitórias que nós queremos, a gente abandonaria a Deus? Ou, nossa, agora que eu vou me investir ainda mais, eu vou botar mais força? Não, a gente sabe que não. Se Deus nos desse tudo que a gente quer, no tempo que a gente quer, a gente ia parar, porque, opa, cheguei, agora não preciso de tudo isso. É o que muita gente faz. A pessoa recebe uma cura, já para de vir na igreja. Ah, Deus abençoa com uma porta, com uma empresa, tal. Logo já começa a ver diminuindo o ritmo, porque já está mais sossegado, está com o burrinho na sombra, né? Tá tranquilo, né? Teve filho, casou, resolveu um monte de áreas na vida. Ah, vamos dar uma segurada, né? Vamos dar uma, né? Não precisa de tudo isso. E é aí que está o problema, é aí que as coisas travam de novo, é aí que a pessoa é aquele tipo de gente que vive de recomeços. Então não seja você assim. Não seja uma pessoa que vive tendo que ter uma pressão para poder ter a atitude certa, mas que você tenha a postura que Deus espera, que você tenha consistência, que você olhe com os olhos espirituais. Amém, meus queridos? Amém. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você medite nessa mensagem. Do que você vê? Como é que você vê a sua vida? Você está olhando para a sua vida com os olhos de Josué? Com os olhos que Deus disse para Josué? Olha, estou entregando a você a cidade de Jericó. Mas lembra que tem uma muralha na sua frente, altíssima, larga, que naturalmente você não tem como vencer. Será que você está passando por uma crise no casamento? Será que você está enfrentando uma doença? Será que você está enfrentando uma ação judicial? Uma injustiça? O que você vê? O que você vê? Você está precisando de uma vitória, mas o rebanho que tem lá não tem nada a ver com o que você precisa. Mas você está olhando com os olhos espirituais. Você está vendo, ó, todos são malhados, listrados.
Como você vê? Você vê uma vida sem esperança, sem perspectiva? Você vê uma vida derrotada? Que é melhor nem começar porque você já nem acredita que vai funcionar? Ou você está olhando com os olhos espirituais? Olha, Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu creio, continuo vendo, eu tenho aquela imagem daquela família restaurada, aquela imagem daquela vida abençoada, abundante, podendo fazer isso, fazer aquilo, tendo esse tipo de momento, esse tipo de memória, fazendo esse tipo de coisa, porque eu continuo olhando com os olhos da fé, eu continuo vendo com a fé, com os olhos da fé. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão em nome de Jesus. Como você vê, é o que vai acontecer na sua vida. A maneira que você vê vai refletir na sua realidade. Então, se a sua realidade não tem sido aquilo que você espera, será que você não tem olhado somente para ela? Ou você tem mantido a sua fidelidade crendo, fazendo o seu melhor, fazendo o seu máximo e guardando, né? Que aquilo que eu acho que é o meu máximo ainda está nos 40%. Ou seja, você tem potencial para muito mais. Você pode chamar a atenção de Deus de forma muito maior. Você pode ser uma pessoa muito mais bem-sucedida, muito mais vitoriosa, muito mais abençoada, muito mais firme, muito mais fiel, muito mais disciplinada, muito mais abundante se você crer. Se você crer nisso, então creia. Qual a decisão que você toma agora? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Abra a sua boca, fala com Deus. Fala com Deus, se posicione como homem de Deus. Como uma pessoa que quer mais. Que tem fome, tem sede de mais. Senhor, eu quero mais, eu quero ser alguém relevante. Eu quero impactar essa terra, a minha família, aqueles que estão perto de mim. Eu quero impactar com o meu exemplo, eu quero impactar com a minha disciplina, eu quero impactar com a minha visão, com a minha liderança, com as palavras, com sabedoria. Tome decisões. Tome decisões, a vida é feita de escolhas. Que escolha você toma? De olhar para a muralha de Jericó ou ficar com a mensagem do Senhor? Veja, olha, estou entregando a você essa vitória. Estou entregando. Então eles tinham uma muralha lá na frente deles, mas eles tinham um principal, que era a promessa de Deus. Então a promessa é que nós viveremos e temos vivido 10 vezes mais. O que você tem feito realmente para essa promessa se materializar na sua vida? A promessa está à disposição de todos, mas poucos estão dispostos a isso. Você é um desses? Você é um desses que está disposto? Ou você é um desses que estão apenas olhando e reclamando, e falando que não tem jeito, e falando que é difícil, e falando que é complicado? O que é fácil? Fala a verdade, o que é fácil? O que de bom vem fácil? Nada. Então não espera facilidade. Não espere facilidade, porque ela não vai vir. Porque um homem de verdade, um cristão, ele faz o que é necessário. E o que é necessário é o que é difícil. Mas é o que é difícil que nos conduz a uma vida sólida, a uma vida forte, uma vida estruturada. Então é isso. É isso que nós precisamos entender. Fazer o que é difícil, o que é complicado, o que dói, é isso que vai te levar a essa vida poderosa. É dar aquelas 7 voltas no último dia
em silêncio, sem reclamar de nada, mas crendo, confiando, firme, naquela convicção. E quando soar o toque longo, você dá aquele grito com toda a sua força de que essas muralhas já caíram. Então, meus queridos, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e que você abençoe a sua vida, que você abençoe a obra das suas mãos, que você fale com Deus e declare na sua vida agora. Abra sua boca, sem timidez, fale com Deus nesse momento. Fala: Senhor, abençoa minhas mãos, eu abençoo a obra das minhas mãos, eu abençoo a minha família, eu declaro a minha família estruturada, abençoada, essa situação na minha vida, essa ação judicial, essa questão na minha vida financeira, eu declaro a vitória na minha vida, eu declaro, Senhor, eu declaro que eu estou faturando esse valor, eu declaro, meu Pai, que eu estou vivendo esses momentos com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Eu declaro que eu estou construindo esse alicerce de bênção, de vitória, de relevância. Eu sou mais do que vencedor, eu sou abençoado. Então abençoa a sua vida, abençoa o que está nas suas mãos, o que Deus tem confiado nas suas mãos. Abençoe, creia nisso em nome de Jesus. Se você não crê, o que pode ser esperado? O que pode esperar? Se você não acreditar, então fale com o Senhor: abençoa a obra das minhas mãos, Senhor, abençoa a obra das minhas mãos, que tudo que eu tocar, meu Pai, ali haja bênção, ali haja fluidez, ali haja vitória, meu Pai, ali haja um espírito diferente. Em nome do Senhor Jesus eu abençoo, meu Pai, que essas mãos farão coisas poderosas, meu Pai, essas mãos farão coisas grandiosas. Aquilo que o Senhor confiar nas minhas mãos, Senhor, vai frutificar, vai fluir, Senhor, haverá bênção, haverá diferença. O que ninguém consegue eu consigo, o que para ninguém anda, Senhor, para mim vai andar. O que para os outros só tem más notícias, para mim só há boas notícias, Senhor. Eu creio nessa palavra, eu creio, meu Pai. Eu não vou mais ficar com reclamação, eu vou fechar minha boca, eu vou olhar com os olhos espirituais, eu vou exercitar a minha fé, eu vou tomar decisões, meu Pai, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, da minha saúde, da minha vida financeira, da minha vida espiritual. Eu vou parar de preguiça, eu vou parar de reclamação, eu vou parar de apresentar desculpas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou falar que é falta de tempo, eu não vou falar que é porque eu não tive isso, eu não vou falar porque alguém me disse que esse não é o momento de fazer isso, fazer aquilo. Não, Senhor, o Senhor nos deu sonhos, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu oportunidade. Essa é a oportunidade que nós temos, Senhor, e eu vou agarrá-la, eu vou fazer o que é necessário, eu vou usar da minha vida, das minhas oportunidades para fazer o meu melhor, Senhor, para fazer o melhor para o reino, para as pessoas, para o mundo espiritual, para a vida daqueles que estão ao meu redor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tirar as justificativas, eu vou tirar as desculpas, eu vou tirar as muletas, eu vou parar de que é porque alguém me prejudicou, e porque lá em 1900 e bolinha, alguém fez isso comigo, e me enganou, e fez aquilo. Não, Senhor, eu tenho agora, eu tenho hoje, eu tenho a palavra, eu tenho o Senhor, eu tenho vida, eu tenho tudo que eu preciso, Senhor, mas eu preciso tomar uma decisão. Então que você tome essa decisão, que você não saia daqui da mesma maneira. Veja, como você vê, você enxerga a sua empresa faturando 10 vezes mais, você enxerga a sua vida sendo 10 vezes mais abençoada, mais relevante, mais próspera, mais feliz, com resultados palpáveis, com uma vida sólida, com uma vida de ascensão, de crescimento, de vitórias. Então veja, só depende de você. Eu li aqui vários exemplos. Olhe, veja, algo que aos olhos naturais ninguém via, mas só os de fé que vão entender, só os de fé que vão acreditar, só os de fé é que vão fazer diferente, porque creem, porque você só faz aquilo que você acredita. Então acredita nisso.
Acredita na coisa certa, para você fazer a coisa certa. Você só vai fazer o que você acredita. Se você não acredita, tudo foi perdido aqui. Mas se você acredita, nada foi perdido. Nada foi perdido, porque você vai tomar decisões. Você vai tomar decisões. E você já tomou. Eu creio nisso. Eu creio que você é uma pessoa que quer mais da vida. Que não aceitou que você bateu num teto. Não, o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor faz grande e forte qualquer pessoa. Nós somos essa pessoa. Nós somos aquele que, se não houver Deus, se não tiver Deus, não tiver misericórdia de Deus, nossa vida não serve para nada. Mas quando nós temos Deus como nosso guia, nós nos tornamos esses grandes e fortes. Nós nos tornamos esses homens poderosos, esses homens valentes, esses homens que fazem a diferença, que são cabeça, que estão por cima, que estão fazendo algo poderoso, diferente. Então creia nessa palavra, creia, porque se não for pela palavra, nada faz sentido, nada tem sustentação fora da palavra de Deus. Então creia que você está vendo. Você está vendo o seu casamento abençoado, sua vida profissional abençoada, sua saúde abençoada, essa ação caindo por terra, esse desafio, essa pessoa que luta contra você sendo humilhada, essa situação que você tem vivido já há algum tempo, destruída, arruinada, e você vendo como é Deus. Só tenha a sua fidelidade, mantenha a sua fidelidade, olhe, coloque os seus olhos no Senhor, tire os olhos dos caminhos que você imagina. Não, os caminhos quem cria é Deus. Os caminhos quem cria é Deus. Creia nisso. Senhor amado, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar dia após dia a entender isso, Senhor, dia após dia, de avanços, de progresso, de consistência, de continuar lutando, trabalhando, meu Pai, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. José não saiu daquela situação em uma noite, duas, um mês, não, Senhor, foram anos, vencendo dia após dia. Jacó foi vencendo dia após dia, Abraão foi vencendo dia após dia. Todos os dias nós temos batalhas, e todos os dias nós temos a sua graça, nós temos graça, nós temos graça. Então nós temos tudo o que nós precisamos, meu Pai. Nós temos graça para vencer, para lutar, para romper. Em nome do Senhor Jesus eu peço a cobertura do Teu sangue, a Tua bênção sobre cada um aqui, que tenhamos aqui homens e mulheres realmente impactados, meu Deus, pela Sua palavra, impactados pela verdade, que saiamos daqui, Senhor, muito mais fortes, determinados, pessoas realmente comprometidas com a palavra, com a verdade, com uma vida grande, Senhor, não uma vidinha, mas uma vida grande, que é essa que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos e temos a certeza de grandes vitórias, de grandes testemunhos, de grandes conquistas, do melhor tempo das nossas vidas até então. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.